Otimismo, essa é a palavra que define os dirigentes do Corinthians em relação às negociações com o William, e no vídeo de hoje do canal do Nicola vou dar todos os detalhes. Bora falar também sobre Caleri, que história é essa de que o São Paulo pode retomar as conversas com o atacante argentino. Vou falar também sobre o Atlético Mineiro, apontado por uma Universidade Federal de Minas Gerais como o grande favorito ao título, baseado em pesquisas, dados, contas. Vou apresentar todas elas para vocês. Falo ainda sobre Marcos Braz abrindo o jogo, sobre reforços no Flamengo. Tem informações sobre a chegada de Lucas Lima ao Fortaleza e a Copa do Brasil, que é hoje o torneio que mais paga no futebol brasileiro, vai reduzir suas cotas e eu explico o motivo daqui a pouquinho. Antes, só me apresentar, sou o Jorge Nicola e criei esse canal no YouTube para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Já passamos de 1 milhão de inscritos. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Não esquece também de curtir o vídeo, é super importante para que esse vídeo chegue para mais pessoas, combinado? Bom, bora começar o vídeo, não sem antes passar uma dica super importante. Se você já ouviu falar sobre apostas esportivas, certamente já conhece a NetBet. A NetBet é referência no assunto, tá? Há 20 anos no mercado e com uma equipe de suporte brasileira para te atender a qualquer momento. Mas vamos para a parte que interessa. Faça agora mesmo o seu primeiro depósito usando o código NetBetBrasil para receber a oferta de boas-vindas da NetBet. Uma vez inserido o código corretamente e seu depósito processado, você será acreditado com uma aposta grátis de 100% do valor do seu primeiro depósito, até R$200 mais R$20 no cassino ao vivo, além de 10 rotações grátis em Las Vegas. Então não perca essa oportunidade, clique já no link que está no comentário fixo desse vídeo para você acessar o site da NetBet e ter direito a todas essas vantagens. Não vai ficar fora dessa, hein? netbet.com.br, o site dos campeões. Agora sim, bora falar sobre Lucas Lima, que desembarcou nessa sexta-feira em Fortaleza e, a julgar pela recepção do torcedor, ele vai viver uma realidade bem diferente dos tempos de Palmeiras. Se no Verdão o Lucas Lima era odiado pelo torcedor, no Fortaleza houve uma recepção calorosa. Teve até musiquinha para o Lucas Lima, que assinou contrato de empréstimo até dezembro. E o melhor para o Fortaleza nessa negociação é que o clube, além de não pagar nada pelo empréstimo, ainda vai ficar com uma fatia bem pequena dos vencimentos do meia atacante. O Lucas Lima ganha R$900 mil por mês, 700 mil vão ser pagos pelo Palmeiras. Fortaleza vai ficar responsável por apenas R$200 mil. Se a negociação, se a participação do Lucas Lima pelo Fortaleza der certo, é possível que o Fortaleza tente estender esse empréstimo ou pense na possibilidade de comprá-lo. Lucas, que tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2022 e foi, de longe, um dos piores investimentos feitos pelo clube na última década. Bom, bora falar agora sobre Copa do Brasil. Gabriel Wacker, que é especialista em jornalismo ligado à televisão, trouxe uma informação importante. O contrato atual entre a Copa do Brasil, a Globo e a CBF termina em dezembro do ano que vem. E a Globo paga um caminhão de dinheiro, R$300 milhões por ano para a CBF, pela competição, pela organização da competição, e essa grana é dividida entre os clubes. É por isso que a Copa do Brasil costuma ter cotas maiores até do que o Campeonato Brasileiro, que é um torneio muito maior. Só para você ter uma ideia, o time que vencer a final da Copa do Brasil desse ano, apenas pela vitória na final, vai ter direito a R$50 milhões. O vice fica com 20 milhões, os semifinalistas ainda embolsam R$8 milhões e os times das quartas de final, R$4 milhões. A gente pode ter um time faturando 68 milhões, ou melhor, 68 milhões de reais nessa temporada em caso de conquista de título. Na comparação com o Campeonato Brasileiro, o vencedor do Brasileirão fatura em média 33 milhões de reais, só para vocês sentirem o tamanho da diferença. Por que acontece isso? Porque a Globo, quando foi renovar o contrato com a CBF pela Copa do Brasil, tinha a concorrência do esporte interativo. Era dessa forma que o canal era chamado, hoje é TNT Esportes. E a partir daquele momento de concorrência, a Globo resolveu abrir seus cofres e ofereceu R$300 milhões por ano para ter os direitos de transmissão de um torneio que, por ser mata-mata, costuma trazer ótimas audiências. Nesse momento, a ideia da Globo é continuar com a Copa do Brasil, mas em condições financeiras bem diferentes. Já houve a primeira rodada de conversas entre o pessoal da Globo e da CBF. Certamente a gente vai ter uma cota grande para a Copa do Brasil nesse ano, deve se repetir na temporada que vem e a partir de 2023 você pode ter certeza que a Copa do Brasil terá cotas bem menores, porque a renovação vai ser feita com termos ou com condições financeiras bem diferentes. Bora falar agora sobre o Flamengo. Marcos Braz concedeu uma entrevista bem curta, rápida,
depois da apresentação do Kennedy, mas essa entrevista foi importante para que ele explicasse alguns acontecimentos, coisas ligadas ao mercado e o Flamengo. Começar pelo João Gomes, ele foi perguntado sobre a venda do volante, ele disse o seguinte: não está acertado. O João Gomes acompanha o Flamengo normalmente, é jogador do Flamengo. Se confirmar, a gente fala sobre o tema. É um jogador querido e na hora certa a gente fala sobre isso. A curiosidade é que o Flamengo tem negociado seus jogadores jovens e que ainda não viraram titulares, em vez de abrir mão dos jogadores mais importantes. Isso tem muito a ver com o fato de que não chegaram propostas de fato boas pelo Pedro, pelo Gabigol, pelo Bruno Henrique. Foram todas ofertas medianas, por exemplo, pelo Bruno Henrique, pelo Everton Ribeiro e pelo Arrascaeta. As propostas consideradas melhores são por atletas mais baratos, atletas jovens que ainda não conseguiram tanto espaço. O Braz foi perguntado também sobre Maicon e Gemerson, zagueiros que foram especulados nos últimos dias como possíveis reforços do Flamengo. E a resposta do Braz foi a seguinte: se eu falar desses jogadores, o Flamengo não vai falar sobre especulações. Então ele até iniciou dando a entender que falaria e depois disse que não fala sobre especulações. Foi perguntado também sobre o David Braz. Que David Braz? Sobre o Davi Luiz. Onde eu tirei o David Braz? Davi Luiz, que é alvo do Benfica e é alvo do Flamengo. Existem conversas, existem negociações entre o Flamengo e o Davi Luiz, mas hoje ele está mais perto de jogar no Benfica, até por isso a resposta do Marcos Braz foi pouco provável. Não dá para dizer que o Flamengo desistiu ou que não tenha mais esperanças, mas essa resposta precisa ser dada rápido, até porque a janela de transferências para atletas que vêm do exterior no Brasil fecha na segunda-feira. Bom, quero falar agora sobre contas a respeito do título do Campeonato Brasileiro e a Universidade Federal de Minas Gerais, em seu departamento de matemática, costuma fazer há bastante tempo levantamentos e projeções sobre quem tem mais chance de conquista de título. Todo o Campeonato Brasileiro tem isso. Não acha agora que, porque o Atlético é líder, que o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais decidiu se debruçar sobre o assunto. Todo ano tem contas a respeito desse pessoal. Mas o que chama atenção é que a Universidade Federal de Minas Gerais aponta o Atlético Mineiro como o grande favorito ao título do Campeonato Brasileiro depois de 17 rodadas. Para eles, a chance de o Galo ficar com a taça é de 58,6% de chances, ou seja, 58% de chances. Isso quer dizer que todos os outros 19 times têm menos chances do que o Atlético Mineiro. O que a gente pode discutir é se o fato de a gente ainda ter todo um segundo turno não causa ou não transforma essa conta em uma conta precipitada. É bom lembrar que as projeções matemáticas elas vão se adaptando rodada a rodada. Então, se o Atlético perde 2 rodadas seguidas, certamente essa projeção de 58% cai. Como é que está a tabela de classificação? O Galo hoje tem 38 pontos, 6 pontos de vantagem para Palmeiras e Fortaleza. O quarto colocado é o Red Bull Bragantino com 31 pontos. A curiosidade é que o Palmeiras é o vice-líder, mas aparece apenas como o quarto com mais chances. O Atlético tem 58% de chances, o Fortaleza tem 12%, o Flamengo aparece com 10,5%, depois aparece o Palmeiras com 10,2%. O Red Bull Bragantino tem 5,5% dos pontos, ou por cento de chances, mesmo com seus 31 pontos conquistados. Segundo também o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, uma pontuação confortável para a conquista do título é de 74 pontos. Isso garante 97% de chance para o time que alcançar os 74 pontos. Só para lembrar, no ano passado o Flamengo foi campeão com 71% dos pontos. E aí, só para arrematar de vez sobre o assunto, se o Atlético já tem 38 pontos, para chegar aos 74, ele precisaria de 36. Ou seja, ele pode fazer um retorno bem pior do que o turno atual. Bem pior não, mas ele pode até fazer um retorno com menos pontos do que o atual para conquistar esse título do Campeonato Brasileiro. Queria saber a sua opinião. Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito dessas contas, com o Atlético com 58%, com o Flamengo com 10,5% e com o Palmeiras apenas 10,2% de chances de conquista. Bom, bora falar agora sobre o William. Cada vez mais perto do Corinthians, existe enorme otimismo dentro do Parque São Jorge de que o William se tornará reforço. A resposta do William, a resposta final, deve vir nesse domingo. Como o William não tem boas propostas de clubes europeus, já há uma sinalização do staff do William em relação ao Corinthians de que a resposta pode ser positiva. E ela deve chegar nesse domingo. O prazo final para inscrições de atletas vindos do exterior para o Brasil se encerra nessa segunda-feira. Então, de fato, o William precisa se apressar. Como é que funcionam as negociações? De acordo com jornalistas no exterior, hoje o Corinthians ofereceu uma proposta de R$1,5 milhão por mês ao William. Essa proposta é só ao jogador, nada envolve o Arsenal.
E para que exista um acordo, o Corinthians e o Willian trabalham com a possibilidade de uma rescisão de contrato com o time inglês. Então o Willian rescindiria com o Arsenal, ficaria livre e aceitaria jogar no Corinthians. É bem verdade que para que isso ocorra, ele vai precisar abrir mão de bastante dinheiro. Isso porque ele tem mais 2 anos de contrato com o Arsenal e por lá ele ganha pouco mais de 3 milhões de reais por mês. 3 milhões e 100, 3 milhões e 200 mil. Ele precisaria abrir mão, por exemplo, de 50% dos vencimentos. Pode estar tentando fechar um acordo com o Arsenal para que receba uma quantia pela rescisão de forma antecipada. Jogador que está fora dos planos do Arsenal. Arsenal com um começo de temporada horroroso. Nesse sábado, mais uma derrota para o Manchester City, em jogo em que o Gabriel Jesus foi muito bem. O Corinthians também busca, através do José Colagrossi, parcerias, empresas dispostas a ajudar, explorando comercialmente a imagem do Willian para pagar esse salário de 1,5 milhão de reais, que se tornaria o mais alto do elenco alvinegro. O Willian tem 33 anos de idade, revelado no próprio Corinthians, chegou a ser especulado mais recentemente no Flamengo, mas ao que tudo indica será mesmo o jogador corintiano, o 5º reforço na atual temporada depois de Renato Augusto, Juliano, João Pedro e Roger Guedes. O Corinthians melhorando e bem o seu time. Para fechar o vídeo, bora contar sobre Caleri. Tenho dito para vocês nos últimos dias, ao longo do programa do Nicola, que se o Caleri não se arranjasse em clubes europeus, certamente essa discussão no São Paulo voltaria. E o Arnaldo Ribeiro, jornalista, que cobre bastante bem o São Paulo, também trouxe essa impressão / informação. Só para lembrar, 9 dias atrás surgiu na Espanha muito forte o rumor de que o Caleri jogaria no Valência, que estava tudo praticamente acertado. Passou mais de uma semana, 9 dias como eu contei, e até agora nada de o Caleri ser apresentado, anunciado, contratado. A janela, como eu contei, fecha na Espanha no dia 31, na terça-feira, e no Brasil no dia 30. E o São Paulo, embora não divulgue, embora não confirme, embora não oficialize, olha com atenção a situação do Caleri. O grande problema é o prazo. A gente tem pouquíssimo tempo, algumas horas, 24, 48, 72 horas para definição dessa questão. O final de semana deve ser bem decisivo. Se de fato o Caleri não se acertar com o Valência ou com qualquer outro clube do futebol europeu, o Deportivo Maldonado, que é dono dos direitos econômicos do atacante uruguaio, pode baixar sua pedida para se acertar com o São Paulo. Na primeira rodada de conversas, os donos dos direitos econômicos do Caleri queriam 48 milhões de reais. O São Paulo dizia que não havia a menor possibilidade de pagar isso. O São Paulo trabalhava com cifras bem inferiores e com pagamento a partir de 2022. Se não houver proposta lá de fora, o Caleri pode sim se tornar reforço do São Paulo, mas não existe tanta expectativa. São situações, por exemplo, distintas em relação ao Willian. Existe enorme otimismo dentro do Corinthians em relação ao Willian e algum otimismo bem moderado dentro do São Paulo em relação à possibilidade de Caleri. A busca por um centroavante continua. São Paulo tem até segunda-feira se quiser trazer alguém do exterior, se não vai precisar buscar algum atleta no futebol brasileiro, mas esse atleta não poderia ter atuado por um rival no Campeonato Brasileiro por mais de 7 jogos, senão ele estaria impossibilitado de se mudar de clube, e isso diminui bastante a possibilidade de contratação pro tricolor. Bom, eram essas as informações desse sábado. Eu volto um pouquinho mais tarde para atualizar vocês, para deixar vocês super bem informados. Se curtiram, não esqueçam de deixar like no vídeo, se inscrever no canal. Fechado? A gente se vê mais tarde. Tchau, tchau!